Presidente em exercício, nobre colega Carlos Gugu, vereadores, vereadora Solange, público presente, funcionário dessa casa, rádio ouvintes. Presidente, há uns 3 meses atrás eu questionei aqui que cada vereador aqui fala o que quer, escuta o que não quer. Questionei aqui a respeito de funcionário público que estava sem EPIs direito. Aí alguns acharam bons, outros acharam ruim, mas isso faz parte da política mesmo. E nem sempre que um vereador seja de base, ele não tem que questionar o que não concorda, não. Então, eu queria... eu sei que tem muita burocracia na prefeitura, mas agora, até que enfim, chegou os EPI. E lá, pelo menos no departamento de limpeza. E isso, às vezes, o vereador que falar não quer dizer que ele está fazendo um papel de oposição, ou está numa situação falando como oposição. É justamente para as coisas andar naquele caminho que a gente quer, que a gente gosta. Então a gente parabeniza o esforço da Fabiana lá e do departamento de limpeza, que várias vezes eu vi ela levando papel lá embaixo no jurídico, é uma coisa, é outro, aí a firma ganha, recorre, o outro entrega o material que não é de acordo, e agora realmente os materiais chegaram, me chamaram lá, um deles falou assim, agora você vem cá e olha, porque depois você vai falar que não tem. E se não tiver, vou reclamar de novo. Eu acho que EPI é direito do trabalhador, ainda mais quando se trata de funcionário, igual lá os gari. Como é que ele vai pegar coisa sem luva, sem botina, sem coisa direito? Eu acho que aí é o justo, a gente tem que ser justo. Então, eu parabenizo ela porque correu atrás. Eu falei, ou você pega e corre atrás mesmo, Fabiana, porque se você não correr atrás, as pessoas vão montar em cima de você. Se você assume uma diretoria, se você é gestor de uma pasta, as pessoas vão cobrar de você. Então ela correu, né, e resolveu o problema. E nesse mesmo ponto, algumas pessoas até me criticam às vezes, presidente, porque eu não mexo muito com o Facebook, eu conheço mesmo é o Face da picareta, né? Eu sempre fui do lado da construção, estudei pouco, então eu mexo mais com o outro lado. Mas eu respeito as pessoas que fica todo dia no Facebook, respeito as pessoas, cada um, né, uns estudaram mais, outros menos, mas pessoas que usam Facebook para denegrir imagem, ou não sabem o que está acontecendo direito, às vezes fica, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. E tem umas pessoas que tentaram denegrir a imagem de algumas pessoas no departamento de limpeza, e eu fiquei chateado. Porque na hora que estava lá, talvez, igual o nosso colega Dentinho, talvez estava comendo no mesmo prato, não cuspiu. Mas depois que sai, por algum motivo, quer cuspir, falar mal dos colegas, quer falar mentira. Então essas coisas não é legal e eu acho que a pessoa tem que ser justa. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar bem quando usa uma máquina ou usa um Face e saber dos dois lados da moeda, se é verdadeiro, se é falso, ou às vezes coloca a pessoa, ou denigre a imagem das pessoas sem conhecer as pessoas de acordo. Então eu fiquei chateado nessas coisas que coloca e não prova. Para colocar tem que provar, vem aqui e prova, até para a gente fazer uma fiscalização. Então, às vezes as pessoas não provam, não tem coragem de vir aqui, essa tribuna é livre, que a pessoa vem aqui e fala. Se criticar a gente, se a gente estiver errado, a gente ou pede desculpa ou fala para os eleitores da gente, para o povo de Ouro Preto que está errado. Então é nesse sentido aí que eu queria tocar nesse assunto. Um outro assunto, senhor presidente, 3 assuntos, eu vou procurar ser rápido. Um outro assunto, quando o comandante Wesley veio aqui, o vereador, da eu fiz pequenininha? Perfeitamente, nobre colega. Esse negócio do Facebook aí, o povo, eles, né, muitas vezes, nós vereadores, principalmente nós vereadores, o que nós vamos fazer sem tentar estar ajudando? Né? Tudo que nós fazemos é para tentar ajudar a pessoa. Porque eles vêm até a nós, procuram, né, para tentar ajudar. E muitas vezes você vai tentar ajudar, acaba saindo prejudicado. Você está tentando ajudar, fazer o bem, tentando melhorar, entendeu? E acaba o pessoal saindo mais satisfeito e acaba acontecendo isso que a gente está dizendo aí, né? Fazendo esse tipo de coisa. Isso não é coisa que deve fazer, né? Denegrir, fala diretamente, chega perto de mim ou perto dele, fala, isso aqui não é coisa de fazer, nós não gostamos daquilo ali. É melhor que ficar pondo aí, né? Colocando igual faz aí.
Obrigado. É porque papel e Facebook aceita tudo que você colocar lá. Agora, cabe saber também quem está fazendo as coisas, nosso colega Nicodemo, é que a lei do país, existe lei, se a pessoa fazer uma coisa que não condiz com aquilo, nós temos colega aqui que a gente não gosta de citar, está respondendo processo por causa de... Foi falar que outra pessoa roubou, entendeu? Então essas coisas vão acontecer. Outro assunto, senhor presidente, o dia que o comandante Wesley esteve nessa Casa Legislativa, eu até acho que não fui muito, assim, muito cortês, no verbo popular, assim, muito educado com ele, quando eu questionei com ele que eu não estava muito satisfeito com a polícia, na maneira que eles agiam, do jeito que eles estavam agindo, mas não foi por uma crítica que eu estava... Era uma crítica construtiva, porque no que eu sentia nos bairros, nos morros, é que nós não estava tendo esse respaldo que nós queríamos ter. E aí, mas hoje, eu, ao contrário, até parabenizo depois que ele chegou aqui nessa casa e falou que iria realmente não ser um estilo coronel, que ele é um coronel por formatura, mas não um estilo coronel que ia apagar as pessoas aqui. Mas ele foi uma das pessoas aí que, nos últimos 40 dias, eu tenho notado que as repúblicas estão respeitando mais através dos sons. Houve batidas importantíssimas aqui, com algumas pessoas de moto, que pensam que não tem lei de trânsito, que abre seus cartões de moto, faz uma zoeirada danada, não respeita as pessoas doentes, não respeita, nem perto da Santa Casa não respeita. Então houve uma batida muito grande. Então, parabenizar o coronel Wesley por isso que está acontecendo. Quem anda errado tem que ser pego mesmo. Não adianta reclamar não, está errado. Aí ele andou fazendo muitas batidas e já houve pessoas reclamando que eles estão fazendo um circo muito forte, que está apertando muito tempo, mas tem que apertar, é só andar certo. Quem andar certo, se o cano de descarga estiver de acordo com a lei, lá na República não tiver os 10 a mais do que pode, aí ele não vai ter problema nenhum. Então eu acho justo, aquele dia eu critiquei, e agora eu estou parabenizando que ele continue assim. Se você não deve nada, não tem problema nenhum a pessoa te pegar fazer você levantar a mão. Se você não está andando armado, se você não tem dever, então é a função dele, é o trabalho dele. Então eu queria parabenizar nesse sentido. Um outro assunto, senhor presidente, é que devido a gente ver muitos comentários, e às vezes eu gosto de escutar mais, e quando você está sentado nessa cadeira igual você está aí, de presidente, ou seja, qualquer outro vereador, seja o Wander, seja o Léo, é bom que vocês saibam que daí da cadeira, vocês podem pedir, tem dúvida aí como que está a receita do município, é só pedir um requerimento, e se a pessoa não, ou convidar, se a pessoa não vir, convoca. Eu já estive sentado como vice-presidente, eu convoquei o prefeito Ângelo aqui, ó. Um vereador votou contra, ele não veio, mas é direito do presidente ele expor isso no plenário. Então é bom que as pessoas saibam disso, né? Porque às vezes você quer saber de um assunto lá, o que está acontecendo com a prefeitura hoje. Eu até gostaria que naquela hora que você estivesse, que o Wander falou aí, que colocasse aqui no plenário, se não queria que chamasse aqui o secretário da Fazenda para explicar como anda a receita do município. Era importante para todos os vereadores, era importante para as pessoas que trabalham na prefeitura, para os carreteiros, até porque para eles não fazerem uma dívida aí e ficar sabendo que daqui a um mês ou dois vai ter que parar, ou vai ter que reduzir sua quilometragem. Então eu acho que a gente tem que estar passando a verdade para as pessoas. Se tem uma crise, vamos falar para a Câmara. Não custa o governo explicar o que está acontecendo. Já gastou o dinheiro antes? Gastou com o quê? Teve que gastar? Esperava ter 30 milhões em caixa e não teve? Então isso é bom para a gente saber, até para nós mesmos. Qualquer um de nós que somos pai de família, por exemplo, se você sabe que entra 1.000 por mês, se todo mês você gastar 2.000, você não vai ter orçamento. É o que está acontecendo com a Santa Casa, pode ser o que está acontecendo com a prefeitura, com o município. Então é preciso de alguém vir de lá do governo e vir aqui explicar para a gente. Às vezes uma obra é mais prioridade, faz aquela. Se for menos prioridade, não faz aí, pode esperar. Isso a gente vai estar sempre em concordância também com o município.
E último assunto, senhor presidente, para não, só para me concluir, acho que 2 minutos eu concluo, é para a gente ficar muito atento, as eleições estão aí domingo. Né? É para a gente ficar muito atento, que eu sempre olhei assim, eu vou dar a minha linha de pensamento. Essas mídias muito altas, seja em rádio, quando você vê muita mídia demais, falando só de uma pessoa, as rádios não são de graça. Antônio Carlos esteve aqui e falou, que paga mais, eu coloco mais a mídia. Ele foi justo, ele não foi errado aqui. Pelo menos ele falou conosco aqui, se alguém quisesse questionar, ele questionaria aqui. Aquele que paga mais, faz mais mídia, não é isso? Foi ele que falou aqui, isso aqui é gravado. Então o que acontece? Eu tenho muita preocupação naqueles que podem pagar mais. Então o que acontece? A gente vê muitos deputados aí gastando rios de dinheiro. Eu tenho uma linha de pensamento, se o cara tem muito, ou vai gastar muito, em alguma cabeça ele vai querer descontar esse dinheiro. Então eu tenho uma preocupação assim, como cidadão, né, porque nem sempre, ou a mídia demais significa que o cara faz. Se o cara pagar, ele vai falar que ele faz, e às vezes não faz. Né? Eu tive uma oportunidade de acompanhar um prefeito num comício quase 45 dias. Então, todo comício que esse moço era candidato a prefeito. Então, ele era empresário, ele tinha muitos ônibus, tinha mais de 100 ônibus. Aí ele punha sempre 10 ônibus para levar as pessoas, para falar que a campanha dele estava forte, que tinha muita mídia. Então, ele chegava nos bairros, rapaz, quando as pessoas viam assim, poxa, uma população que tinha 1000 habitantes, e de repente enchia a pracinha, rapaz. Aí todo mundo falava, vou no cara porque o cara é forte, porque o cara está dando pipoca, porque o cara está fazendo isso. Então a gente tem que ficar muito esperto com a tal de mídia, que nem sempre você ir só porque 100 vai, você vai junto, não, que você pode estar errado também. Então tem que ficar muito atento com isso, porque depois que nós tiramos várias fotos, aí nós fomos num bairro, do bairro mesmo só tinha 8 pessoas, e tinha mais de 400. E através de uma pessoa filmando, deu essa fita para nós, que aí a gente começa a perceber como é que é as mídias. Então, quando as pessoas for votar, é claro que cada vereador tem seu deputado. E a gente tem que respeitar isso, da sua maneira, daquele que te ajudou, ou naquele que você possa precisar dele. Não para talvez fazer boquinha, mas para trazer uma emenda parlamentar, para trazer uma ajuda para o município, para fazer uma emenda para vocês, uma emenda seja de uma ponte, seja de uma quadra, igual já aconteceu, ou seja de uma rua, de um asfalto. Então, é preciso que a gente siga os deputados da gente, sim. E cada um que siga os seus, mas o voto da pessoa é livre. Ninguém pode forçar o voto do outro. Então, que as pessoas sejam livres. E o dia que eu, como vereador, estiver aqui, que o povo que votou em mim não me quiser mais, eles vão tirar, uai. Eles não me colocou? Eles vão tirar. E do mesmo jeito é assim. Então, para a gente ficar muito atento com a palavra mídia. Nem sempre a mídia alta demais é que significa que tem razão. Para a gente ficar muito atento. É nesse sentido que eu dei minha palavra hoje. Obrigado.